Na meditação anterior que tenho gravado e muitos têm ouvido e visto, eu falei sobre quem são os fiéis. E não vou repetir o que tenho falado, mas em resumo posso dizer que eu tenho abordado 3 palavras centrais nessa mensagem anterior. Fomos chamados, fomos eleitos e somos fiéis. Sendo fiéis, vamos longe. Fazemos a obra de Deus e somos felizes, custe o que custar. Somos um povo diferente no meio de outro povo. Um povo que se queixa todos os dias e reclama, nós estamos no meio deles. Porque somos um povo diferente e estamos aqui na Terra para fazer a diferença em tudo. Por isso precisamos ser fiéis. Agora, essa meditação sobre ser fiel foi no sentido intrínseco, no sentido nato. Na essência, devemos ser fiéis. Senão, não tem caminho para nós. E todo cristão chamado e eleito necessariamente vai ser fiel. Isso na essência. Hoje eu quero falar sobre quem são os servos fiéis. Parece que fosse a mesma palavra, o mesmo foco, mas não é. Porque, como falei recém, na mensagem anterior, eu falava da essência da felicidade, da fidelidade. E hoje não vou falar da essência da fidelidade, senão vou falar da prática da fidelidade. O título diz quem são os servos fiéis. Porque podemos até ser servos. E tem gente que se vangloria, que não é apóstolo, não é pastor, não é mestre, mas é servo. E toma essa palavra como para se vangloriar. Como que se dizendo somente eu sou um servo, fosse melhor que os outros. Não é questão de dizer eu sou um servo. É a questão de ser de verdade servo de Cristo, servo de Deus. E temos, por exemplo, ao próprio Cristo. O próprio Cristo, ele veio à Terra como servo. Como servo. Se nós estudarmos detidamente o Evangelho segundo Mateus, vamos ver a Cristo como rei. Se estudarmos Lucas, vamos ver a Cristo como humano sem pecado. Se estudarmos a Cristo em São João, vemos que ele é a vida eterna, a vida divina, que é transmitida para cada um de nós que cremos nele. E se olharmos a Cristo em Marcos, nós encontramos que ele é um servo. O tempo todo em Marcos, Jesus é servo. E este lado de Cristo é muito importante, muito interessante. Constantemente eu me comunico com pastores de diferentes denominações que ouvem e assistem meus vídeos e leem meus escritos, e a maioria deles tem algo que questionar. Maioria. E eu não me queixo. Podem questionar, que me dão a oportunidade de falar um pouco mais sobre o assunto e dilucidar as dúvidas e as diferenças.
Mas a mania da maioria dos servos do Senhor é uma mania de senhorio. A maioria dos servos não se comportam como servos, senão como senhores. Inclusive se relacionam com Cristo, o Senhor. Cristo, o Senhor, não como servos, senão como Senhor do Senhor. Como se nós mandássemos a Cristo, nós fôssemos superiores a Cristo. A maioria faz isso. E é lamentável. E eu não quero que ninguém de vocês se sinta ofendido por essa palavra. Porque eu também passei por uma etapa de crer que Jesus Cristo devia estar a meu serviço e fazer tudo aquilo que eu preciso. Mas um dia eu me arrependi e reconheci que Ele é o Senhor. E quando reconheço que Ele é o Senhor, então tenho que ver que as coisas podem não ser como eu espero, mas é como Ele quer e é a melhor maneira que Ele quer para nosso bem. De fato, na maioria das vezes, as coisas não saem como queremos. Mas quando a gente aprende a se relacionar com Cristo como o Senhor e nós, os servos, é muito maravilhoso. Realmente nós aprendemos muitíssimo do próprio Cristo. Aprendemos. Quando Pilatos perguntou para ele: "Você é rei dos judeus?" Ele disse: "Para isso eu nasci. Eu nasci para isso." Ele não disse: "Sim, eu sou." Pelo contrário, em outras palavras, ele estava dizendo: "Você é que diz. Eu só vou dizer que para que eu nasci. Eu nasci para isso." Jesus nasceu para isso, para ser rei e senhor. E mesmo que ele fosse menosprezado, perseguido, diminuído, ele não precisava do reconhecimento das pessoas, porque ele sabia para que nasceu. E a maioria dos crentes não sabem por que e para que nasceu. E quando dizem eu sei para que eu nasci, estão se engrandecendo. Estão tomando o lugar de Cristo, o lugar de Paulo, o lugar de Jeremias, que disse que nasceu já para ser um profeta de Deus, mas não estão dizendo a verdade. A verdade é que nós, como Cristo, temos nascido para dar testemunho de outro, não para falar de nós mesmos. Jesus a Pilato disse: "Para isto eu nasci." E acrescentou: "Para dar testemunho do meu Pai que está no céu." Nós estamos na terra, servos de Cristo, para dar testemunho de Cristo. Nossa vida toda deve estar focada em dar testemunho de Cristo. Muitos crentes julgam que nós temos que dar testemunho de nós mesmos. E se o testemunho de nós mesmos não for de acordo às ideias dos outros, então não valemos nada para eles. Por quê? Porque eles têm tomado a decisão de ser desse tipo de servo que dá testemunho de si mesmo. E como eles dão testemunhos de si mesmo, eles esperam que a gente também dê testemunho de si mesmo. E não esperam que nós demos testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então se topam com uma realidade desagradável para eles. Porque se nós dessemos testemunho de nós mesmos, como servos de Deus, eles têm como nos acusar.
Mas quando damos testemunho de Cristo e falamos de Cristo, então eles se topam com que não podem blasfemar, não podem injuriar, não podem se levantar contra. E mesmo assim eles se levantam contra Cristo. Eu tive muitas experiências com pessoas de Deus que atacam Cristo, atacam a Deus, atacam a igreja, atacam o evangelho que eu prego, atacam tudo, sem nenhum temor de Deus. E são crentes, não têm temor de Deus. E não pensam que se eles me atacam a mim estão atacando o Senhor. Porque eles acham que eu sou igual que os outros, que eu dou testemunho de mim, me alegro e desfruto em falar só de mim. E para mim, vale o meu eu antes que Cristo. Eles pensam que a gente é igual que eles ou que outros. Mas quando a gente descobre a importância de, primeiro, descobrir para que nascemos. Segundo, entender que nascemos para dar testemunho de Cristo. E se temos que dar testemunho de Cristo, então é uma estupidez nós ficarmos brigando por o que nós somos. Brigando em contra daqueles que falam coisas contra nós. É uma estupidez. Nós não temos que ficar discutindo na forma de defesa, autodefesa. Não. Vamos discutir, em todo caso, para defender o Evangelho, defender a Igreja, defender Cristo. Porque para isso estamos aqui na Terra. Para isso nascemos. Mas não nos defender a nós mesmos. A passagem que eu vou meditar com vocês é uma das passagens mais conhecidas. Entanto que há duas interpretações desta passagem. Na teologia existem duas interpretações. E eu estou trazendo uma terceira. Porque a palavra de Deus não pode ser distorcida, mas ela é rica, ela é saborosa, ela é cheia de virtude, ela é cheia de sabedoria. E nós, para interpretarmos precisamos ter revelação, não ficar na letra, porque se nós ficamos na letra, ficamos em uma das duas opções teológicas, a católica ou a protestante, neste texto. Mas se nós oramos e pedimos sabedoria e pedimos revelação, o Senhor nos dá revelação. E aí é que veio a terceira opção, terceira interpretação desta passagem. Eu não vou dizer que é uma interpretação perfeita, porque a revelação é perfeita, mas o vaso que recebe a revelação não é perfeito. Então, alguém que me ouça hoje pode dizer, não é bem assim. Amém? Você entende diferente? Prova que está dentro da revelação. Porque se eu disser prova que está dentro da letra, isso até os que não são cristãos podem te provar. E às vezes é melhor que um cristão, porque estudam muito só para nos contender e nos perseguir. Então o importante é que você esteja dentro da revelação, do espírito de revelação. Lá em Apocalipse diz, bem-aventurado aquele que não muda nem para um lado nem para outro o espírito da profecia. Quando você está dentro desse espírito da profecia, da revelação, você pode ver coisas que nunca viu e que outros não viram. E nesta passagem eu ouvi algo importante. A passagem diz assim, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe
E ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou um dos profetas. Então disse-lhes: e vós quem dizeis que eu sou? Se dirigindo aos discípulos, evidentemente ele estava falando para uma multidão de discípulos, mas não dos 12. E agora ele olha para os 12 e fala assim: e vós, quem dizeis que eu sou? Eu pergunto para você, será que Cristo necessitava que alguém dissesse quem ele é? Será que ele carecia da convicção e o conhecimento de quem ele é? De fato que não. Ele não precisa que alguém diga quem ele é, porque ele sabe quem ele é. Tomemos, por exemplo, isto. O cristão tem que saber quem ele é. Quando ele passa 30, 50 anos chorando e discutindo porque não entendem a ele, não compreendem a ele, está na hora de ver o psicólogo e de ver um bom pastor que entende das coisas espirituais. Porque não pode ser que nós nos conheçamos tão bem e que todo mundo que fala de nós esteja errado. Alguém deve falar a verdade, ou pelo menos uma parte da verdade. E nós nem sempre estamos no certo. Por isso temos que ter o conhecimento de quem sou eu, não por minha ideia, senão por revelação de Deus. E quando a revelação é atingida e eu consigo me ver no rosto de Cristo, na luz de Deus, como o Watchman nos ensina, que como é que podemos descobrir quem sou eu? Ele diz, na luz de Cristo. Olha para Cristo e você vai ver que você é muito diferente. Esse que você está tendo diante de você não é você. E se todos os dias você olha Cristo, a força de Cristo vai ser emitida ou transmitida para você como um fulgor, uma luz, que vai ir dominando sua vida e mudando sua vida. Mas você, em vez de olhar para Cristo, olha para os outros. E olha para o que dizem os livros. Em vez de olhar a Cristo todos os dias, chorar, orar, cantar, olhando a Cristo, desfrutando do rosto de Cristo. E sentindo a presença de Deus, sinceramente, todos os dias, em todo momento. É assim que nós conseguimos ir mudando e descobrindo quem somos. Então ele perguntou para os discípulos, então, e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro disse duas coisas a respeito de Cristo. Ele não estudou no seminário teológico. Ele não tinha a posição católica nem a protestante. Ele só tinha Cristo. E ele teve a revelação de tanto olhar para Cristo, ele teve a revelação e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Dois lados de Cristo. Cristo é o lado da missão. Ele para isso nasceu, para ser servo. Ele é Cristo. Ele é o Cristo, que tem que morrer e ressuscitar por todos os pecadores de todos os tempos. Ele veio para isso. Ele é escravo do Pai.
no bom sentido. Ele é servo. Ele não tem opção. Ele está aqui na Terra com a única opção: viver, morrer e ressuscitar para salvar a humanidade. Portanto, ele é o Cristo. Se em algum momento Cristo tivesse dito: olha, eu suporto tudo, menos que me digam isso, me façam aquilo, então não era o Cristo. Hoje não precisamos ser exatamente como o Cristo, porque já temos o Cristo. Mas sim podemos nos ofender se falam contra a igreja, contra o ministério, contra a palavra de Deus, contra o Evangelho. Mas nada, não temos por que nos ofender se falam contra nós. Falam contra mim, amém. Tenho que me alegrar que eu sou objeto de ser criticado pelos que vivem nas trevas. E isso vai me trazer um galardão muito grande. O primeiro lado de Cristo é Cristo, o Messias. E o segundo, Filho do Deus vivo. Que tremendo! Jesus terminava de perguntar aos discípulos que não eram dos 12, quem dizem os homens que é o Filho do Homem? É meio até irrisório isso. Ele diz: olha, eu sou homem, mas que dizem os homens que sou eu homem? Está praticamente se revelando que ele é igual que os outros. A ênfase aí de Cristo é que eu vou fazer agora uma pergunta para vocês a nível humano. A minha pergunta é a nível humano. Eu falo para humanos, não para gente espiritual. Eu vou falar para humanos que me digam o que estão falando por aí os outros humanos acerca de mim, que eu também sou humano. E eles diziam: é Elias, é Jeremias, é este, é aquele outro, pode ser algum outro profeta. E Jesus, ávido de ter uma resposta, não porque ele necessitasse saber quem ele era, já eu falei isso, e não porque ele está querendo despertar algo importante na humanidade. Então ele volta a perguntar agora aos discípulos mais íntimos. E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então este homem, Pedro, está falando, dando a resposta a Cristo no nível Filho de Deus, no nível divino, da divindade, do que é eterno, no nível do próprio Deus, não do humano. Os humanos não tinham como julgar a Jesus de que ele tivesse pecado. Então eles achavam que era um profeta. Mas profeta ficava pouco pequeno para Cristo. Uma roupa de profeta era pouca coisa para Cristo. Porque ele era outra pessoa, além de o Filho do Homem. Ele era o Filho do Homem sem pecado. Por quê? Porque ele era Filho do Deus vivo. Um detalhe, ele não era filho do Deus, de Deus, nas palavras de Pedro. Ele era filho do Deus vivo. Nós cristãos precisamos mudar. Os católicos estão um pouco mais próximos de nós, embora lamentavelmente distorcem grandes verdades também. Mas Maria, mãe de Jesus, vive. Paulo vive. Pedro vive.
O próprio Jesus disse, eles vivem, porque Deus não é Deus de mortos, senão de vivos. Nós, hoje, podemos saber que esses santos que faleceram fisicamente, eles estão numa esfera e numa dimensão espiritual que nos veem a nós todos os dias, como está lá em Hebreus capítulo 11, e estão observando nosso movimento aqui na Terra e estão levantando a bandeirinha e dizendo e rogando para que nós sejamos vencedores. Talvez dizendo, não sei como dizer em português, mas talvez dizendo, dale Tito, vai em frente, não peque mais, vai em frente, adora a Deus, serve a Deus, seja fiel. Eu creio, porque a palavra diz que os santos estão todos vivos. E eles estão nos vendo e nos apoiando para que possamos ser vencedores. Pedro disse então, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então declarou, bem-aventurado és tu, Simão, ou seja, feliz é você, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram isto, mas meu Pai que está nos céus. Quando Jesus diz não foi carne nem sangue, estudando profundamente a raiz da palavra carne e sangue, dá para entender que Jesus está dizendo, olha, não é os pecadores, nem os humanos santificados, os mais santos, que te revelaram isto. Não é os eruditos, os pastores, os líderes, os apóstolos, nem os crentes comuns que te revelaram isto. Quem te revelou é meu Pai. Ele está dizendo aqui claramente, eu sou filho de Deus. Goste ou não goste, gostem ou não gostarem, eu sou filho de Deus, que está nos céus. Por isso, eu te digo, disse Jesus a Pedro, por isso eu te digo, por isso que, porque ele é filho de Deus. Porque ele é filho de Deus, ele tem essa autoridade de dizer o seguinte, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. A palavra que produziu duas teologias diferentes, a protestante e a católica, é esta palavra aqui. Esta pedra. Esta, a palavra esta. E nas Bíblias protestantes não diz pedra, senão esta rocha. E a católica, então, entende que é Pedro, a rocha. E os protestantes entendem que não. Porque o próprio nome Pedro quer dizer pedrinha. Então, os protestantes se agarram disso e dizem, não, aqui Jesus dirige a Pedro e diz assim, tu és uma pedrinha, e sobre esta rocha que sou eu, está falando Jesus, edificarei minha igreja. Tem sentido, porque está dizendo, você é uma pedrinha, e você tem como exemplo a rocha. Você vai ter que mudar muito. Você é uma pedrinha que precisa lapidação, um trabalhar divino muito forte para ser como eu, rocha. Tem sentido. Mas, por outro lado, como fica aberta essa porta aí, porque não está claro em nenhuma Bíblia, nem protestante, nem católica, entendemos que também, eu posso entender isso também hoje, que Cristo está dizendo o seguinte, Pedro,
Você é uma pedrinha e eu sou uma rocha. Veja, eu escolhi pedrinha para fazer minha igreja sobre eu rocha. É uma interpretação que se aproxima mais à protestante. Você é uma pedrinha e eu chamei uma pedrinha para usá-la na edificação em cima da minha igreja, em cima da rocha que sou eu. A conotação que eu quero dar é que pedrinha é uma coisa, para Deus, insignificante. Se precisava tanto trabalhar de Deus para ser polida e mudada e ser aperfeiçoada em cima da rocha, então eu poderia dizer a pedrinha é insignificante para Cristo. E por quê? Vou dizer por quê. Porque quando a antiga serpente enganou a Eva e a Adão, Deus condenou a serpente a se rastejar durante toda a sua existência sobre a terra. E disse para a serpente, você agora vai viver toda a sua vida rastejando e comendo terra. Pedrinha é uma terra petrificada. Em outras palavras, eu vejo que a Bíblia está dizendo, eu escolhi um pedaço de terra endurecida, que ia ser alimento para Satanás. Ele ia se alimentar de você, ele ia devorar você, e você ia ser alimento de Satanás. E eu arrebatei esse alimento de Satanás e vou usar na edificação da minha igreja. Eu vi isso estudando a palavra de Deus. E me alegro de ter visto isto. De saber que nós somos, além de ser pó da terra, alimento de Satanás, e que muitos crentes já foram engolidos pelo diabo, e muitos crentes ainda continuam sendo comidos pelo diabo porque não se consagram. Mesmo assim, eles não se predispõem a ser mudados, senão que cada dia estão mais petrificados. Um pó que vai se conglomerando e ficando cada dia mais duro, como pedra, cada vez mais pedra, petrificado, rebelde, duros. Não é assim nossa história? Nossa história é essa. E como Satanás gosta. Barbaridade. Ele gosta que nós cada dia sejamos mais endurecidos, mais rebeldes. Mas eu tenho minhas convicções, eu não mudo. Eu tenho minhas crenças, eu não mudo. E Jesus só elogiou a Pedro quando ele teve revelação, porque os outros se guiavam pelo que estava escrito na Bíblia. Os outros, a multidão, estavam dentro da Bíblia interpretando que Jesus era um dos profetas. Ou seja, eram estritamente bíblicos eles. Eles não saíam da letra bíblica. Eles estavam dentro da Bíblia, mas não tinham nada de revelação. E Pedro sim teve revelação. Pedro teve revelação. E Pedro pode dizer, olha, o Senhor, neste encontro, me disse que eu era alimento para Satanás.
e que eu tenho que me cuidar para não ser cada dia um alimento mais duro, um pó petrificado, e que o diabo tire proveito de mim e seja feliz o diabo comigo porque eu constantemente estou alimentando. E agora Pedro pode estar dizendo: eu entendo que Cristo me arrebatou para ser como um tijolo mais em cima da rocha que é Cristo. Não tijolo, porque tijolo tem a mão do homem, mas sim uma pedrinha colocada em cima da rocha. É isso que o Senhor escolheu. Ele escolheu escravos do mundo. Ele escolheu escravos do pecado. Ele escolheu escravos de si mesmos. E com um sorriso nos olha e nos diz: eu agora quero que você seja meu servo. Aquele que não se gaste a si mesmo para si próprio, nem para os outros, nem para um partido político, nem para uma religião, senão para mim. Porque aí você vai ter recompensa. Porque você vai ser um servo de Deus, do Deus vivo. É o Deus que vive. Não é um Deus morto. Os denominacionalistas, na grande maioria, eles têm um Deus morto. Esse Deus não repreende eles. Esse Deus não corrige eles. Esse Deus não formata eles à imagem de Cristo. Eles vivem fazendo o que eles querem, sendo aquela pessoa que eles querem ser, e ainda julgando e criticando e perseguindo os outros que são diferentes, sendo cristãos. E eu quero dizer, quase no final desta meditação, que a internet está cheia de vídeos de pastor falando contra pastor. De pastor de igreja falando contra a igreja do outro. Calúnias, perseguições, descobrindo pecados, descobrindo o passado dos pastores, das esposas dos pastores. Denominacionalista falando mal dos que eles pejorativamente chamam desigrejados. E alguns e muitos desigrejados julgando mal os denominacionalistas. Até quando? Até quando teremos alimento para Satanás? Comida no prato diário que nós oferecemos a Satanás. Até quando? Por que não pararmos de falar do outro? Pararmos de criticar e julgar o pecado do outro? Como hoje me aconteceu e também me inspira. Tudo me inspira para buscar ao Senhor e Ele me dá a sua palavra. Que me diz, retruca uma palavra minha e me diz que ele não está aproveitando nada da minha boca. Eu vou me defender? Não. Eu vou pensar que ele está mal e vou começar a falar mal dele ou dar nome e escrever contra ele? Não. Também não. Eu só tomo como exemplo. Isso me enriquece. Por quê? Porque eu sou uma pedrinha que está sendo transformada constantemente, trabalhada por Cristo constantemente. E eu aceito ser servo. É a coisa mais maravilhosa que eu vivo na vida humana. Quando eu digo eu sou filho de Deus, eu estou certamente diante do diabo e dos demônios, porque para eles eu tenho que me identificar como filho de Deus. Mas diante dos irmãos, diante do mundo, eu sou servo. E eu não permito que este pó se transforme em alimento do diabo. Não. Pelo contrário,
clamo ao Senhor para Ele me transformar, porque eu quero ser um instrumento do Senhor. E aqui vemos que Jesus diz: sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. O diabo pode abrir, escancarar as portas do inferno e dizer: vem para cá, vem para cá, você me é útil. E você tem que dizer: não, eu não sou mais uma pedrinha solta por aí. Eu sou uma pedrinha que está em cima da rocha. Eu não posso sair daí. Eu estou destinado a crescer ali. Porque para isso eu nasci. Para dar testemunho de Cristo. Para dar testemunho de Cristo ao mundo. E eu só vou dar testemunho de Cristo sendo reedificado em cima dele. Crescendo nele. Eu vou dar testemunho de Cristo. E que Satanás feche essas portas, porque eu não vou voltar para trás. Eu não vou entrar para o lugar que tu quer que eu entre. Não. Eu estou de caminho à Nova Jerusalém. Que Deus abençoe você. E que Deus abençoe os pastores, os irmãos líderes, que se ofendem e dizem que eu sou duro. Que Deus abençoe vocês. Eu quero viver e partir falando somente a palavra que vem de Deus. Muito apesar das minhas deficiências. Quero falar só isso. Que adianta eu falar que agrade a outros irmãos que estão em pecado e não querem sair do pecado? Que adianta? O que adianta é que eu vou receber uma punição dobrada. E não só por isso que eu vou me cuidar, senão porque temos que ser humanos, não podemos maltratar as pessoas, e muito menos aos irmãos. Jesus, ele foi chamado, nasceu para isto. Ele foi chamado, foi ungido, foi colocado no mundo para isto. E nós sabemos que o mundo cada dia está mais difícil e estará mais difícil. Mas tem uma palavra no Sermão do Monte, quando Jesus fala do jejum. E eu vou parafrasear essa palavra na minha interpretação, aplicando a uma forma, numa forma mais ampla. Ele está dizendo ali: olha, vocês vão passar fome, vocês vão passar sofrimentos, tribulações, perseguições, incompreensões, tanta coisa vocês vão passar. Mas não é para andar mostrando para todo mundo que vocês estão sofrendo. Não é para andar por todo lado mostrando: eu sou um servo de Deus, por isso estou passando isso. Eu amo a Cristo, por isso que me acontecem essas coisas. Não, não é para fazer publicidade o que vocês estão sofrendo. Não é. É para nos humilhar ainda mais. Porque se o diabo tem acusação contra nós, é porque algo ele viu em nós. Se as pessoas em Deus têm acusações contra nós, também ele algo viu em nós. Se os irmãos, esse irmão que me acusou, me acusa, é porque algo ele vê. Deus queira que tenha visto algo dissonante com a crença dele e o egoísmo dele. Aí eu tenho recompensa. Mas se ele viu algo real, é hora de que eu mude e não que persiga o irmão.
Vou me engajar nessa perseguição do mundo que está a flor de pele todos os dias, em todos os lados. Fala um contra o outro e o outro contra o outro, e constantemente. Eu não sei onde está o deleite dessa classe de crente falando dos pastores, falando das denominações, falando da denominação do outro, falando do passado do pastor ou da vida da esposa do pastor. Misericórdia. São nossos irmãos. São nossos irmãos. A gente pode tomar, por exemplo, as coisas que a gente está vendo e ouvindo, mas sem o viés de querer sujar ao outro e dizer que nós somos melhores. Nós somos melhores. Ultimamente tem uma corrente denominacional que está aproveitando que está havendo um desbando de ovelhas das denominações, então ele está fazendo de tudo para pegar todas essas ovelhas para ele. Tem outra denominação na Argentina, aqui no Brasil, bom, está na Argentina também, aqui no Brasil, que eles inventaram de tudo para reter as pessoas. Não conseguiram. Nem Covid, nem toda a perseguição da geopolítica, todas essas coisas. Nada fez com que eles pudessem ter vitória segurando as pessoas, fidelizando as pessoas ali. Não. Então eles agora inventam cursos gratuitos, convenções, reuniões de mulheres, isto e aquilo, e um monte de coisas para reter as pessoas. São tempos difíceis. Há muito especulador, muitos oportunistas, mas a verdadeira igreja está nas casas. Está nas casas. Eu posso lhe ajudar muitíssimo em cuidar da igreja na sua casa e na casa de muitos outros irmãos. E assim chegará o último dia do fim do mundo e você vai estar na igreja e os seus irmãos vão estar na igreja sem exibir um grande e suntuoso templo, mas sim testemunhando de Cristo. Amém e amém.